A imagem do homem tem sido explorada desde o início do cinema, né? Os padrões de masculinidade são todos muito bem definidos. Homens brancos, altos, fortes, musculosos, que têm comportamentos muito pré-definidos, de heteronormatividade, pai de família, armado com armas, com faca, Então, para mim, que sou um homem heterossexual, e sou um realizador e escritor, eu acho muito interessante trabalhar com desativar alguns desses elementos, porque eu acho que gera tensão, né? Gera tensão em espectadores e espectadoras, principalmente de corte conservador, né? Quero aproveitar essa oportunidade aqui e falar para todo o Brasil como foi que eu virei gay. Calma, não eu, meus personagens. Hoje eu acho que eu não conseguiria mais fazer esse número na televisão. Isso foi em 2009. A gente tem que ter cuidado de não fazer chacota. Fazer chacota é o complicado. Porque o que eu tentei passar no Guerra e Paz, que eu fazia um baita detetive. Eu tenho um amigo, o Moraes, ele é carcereiro de verdade. E na academia a gente ficava numa galinhagem, né? Aquela coisa de, ei, amiga, beijo. E ele foi aquela sacanagem da década de 90. E eu lembro que eu fui visitá-lo no presídio. Eu assim, viado! Aquela coisa meio magela, né? E ele olhou sério pra mim e falou assim, Moraes, tudo bem? Ele me quebrou ali. Aí eu falei assim, o meu personagem Carvalho vai ser isso. É um cara bom de tiro, tal, que solta uma de vez em quando, mas tem a hora certa, tem o momento certo. Porque a tendência sempre foi fazer também o gay uma chacota, uma caricatura. E quando você consegue trazer a leveza, mas tem uma seriedade, né, por trás, tem uma verdade, isso as pessoas compram também, entendeu? Se você é conservador e você vê, por exemplo, Lunga em Bacurau, você fica meio... Ué, mas não é um viado? Mas ele é forte, ele sabe o que está fazendo. Ou é ela, não sei, talvez numa cena é ela, numa cena é ele. Então, para mim, isso é mais interessante do que fazer o herói normal, que segue normas muito pré-estabelecidas, né? Em Bacurau também tem o Pacote, que é um homem masculino, mas ele é conhecido como matador, mas ele não quer mais ser matador, ele encheu o saco, ele na verdade não quer nem pegar em arma mais. Então, para mim, isso é interessante. É mais interessante do que o cara ser um cowboy, porque isso a gente já tem, né? Infelizmente, o audiovisual é um lugar completamente cheio de vícios, onde os profissionais vivem a partir de vícios, né? E um dos vícios mais perversos do audiovisual, que tem a ver com machismo, é a questão de hierarquia num set. Mas quando essas pessoas defendem que no audiovisual precisa haver hierarquia, elas estão dizendo inconscientemente ou conscientemente de que eu, macho, que estou à frente dessa produção e que geralmente sou o diretor disso, mando e faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, né? Então, acho que o cinema está repleto desses vícios e que se a gente for pensar, ver por baixo quais são essas camadas, significa que esses vícios é para se conservar o poder do homem. Eu acho que as pessoas gostavam do mundo diferente que estava sendo apresentado. Eu vejo os meus amigos, alguns um pouco mais velhos do que eu, tudo mais, o que eles gostavam era de Perdidos no Espaço, Star Trek, tudo mais, que eram seriados de TV nessa época, porque eu acho que eram mundos diferentes. E eu gosto de ver histórias que tratam meio que do que aconteceria ser, né? Uma situação absurda, ou às vezes
no mundo real ou até mundos de fantasia. O que aconteceria se tivesse dragões, etc, etc. Mas o que eu gosto é poder explorar, a ideia de explorar essa pergunta, esse tema, e ver o que desenvolveria, o que aconteceria, é onde eu mais me sinto imerso nessas histórias. Eu acho que isso é uma coisa muito mais recente e que os filmes de super-herói acentuaram de maneira radical, né? Não acho, pessoalmente, eu acho que é uma cultura mais nova. E estou falando do ponto de vista de uma brasileira. A gente não pode esquecer que, por exemplo, o Faroeste ditou um modelo de masculino como brasileira e mulher, né? Bem importante isso. O Faroeste nos Estados Unidos, sem dúvida, e em todo o resto do mundo também, ditou modelos de masculinidade, de virilidade, né? Durante muito tempo. Ele foi formativo nesse sentido para várias gerações. O homem decidido, de caráter, honrado, mais implacável, que não demonstra os sentimentos, né? Esse protagonismo masculino esteve sempre à frente da indústria norte-americana, e esse protagonismo masculino, para ser masculino, tem que ser de um cara macho, né? Quem são os heróis das histórias norte-americanas, né? Então a gente está falando de alguma forma também de colonialismo, né? É muito difícil a gente conseguir fugir do estereótipo. Com a idade chegando agora, já estou beirando 50, pode ser que eu comece, pode ser, que por enquanto todos os meus personagens é porradaria. Porradaria, tiro. O último filme que eu acabei de fazer, porradaria. A série que eu estou me preparando agora, até tiro de verdade eu dei. O meu maior desafio, isso nunca foi um calcanhar de Aquiles para mim, nunca foi um problema e sempre foi um prazer, porque, Miguel, você vai a vida inteira fazer lutador, você vai a vida inteira fazer segurança. Cabe a mim, ao Miguel, descobrir como eu quero conduzir esse personagem também, apesar da sinopse. Esse é o meu maior desafio. Isso que é o mais difícil. Você pegar o mesmo segurança e tentar trazer particularidade. Por isso que nunca me incomodou. No final da minha infância e começo da adolescência, foi quando começou a surgir mais os filmes de super-herói. Teve os X-Men, começou a sair mais o Homem de Ferro, tudo mais, eu estava na adolescência. E foram os filmes que eu acabei sendo mais atraído para ver, mais para acompanhar, para entender o que estava acontecendo, entrar de informação de bastidor, essas coisas. Mudou bastante da minha personalidade. Ver na tela pessoas com dons e capacidade de fazer o bem, e fazendo bem porque eles têm essa capacidade, é algo que me inspira bastante. Se o cinema, se o filme de super-herói normalizar o super-herói, se ele humanizá-lo completamente, ele perde o sentido para o público dele. Eu acho que o público do filme de super-herói quer a força, o poder. É um modelo mais complicado até do que o modelo masculino do Faroeste, né? O modelo masculino do Faroeste era assim, como cada homem deve ser, né? O filme de super-herói é como um homem, é um ideal que não pode ser alcançado, mas que influencia todo o imaginário masculino. Eu acho que há sim um movimento, ele ainda é bastante tímido, eu acho, com relação a modificar um pouco quem é essa figura masculina no cinema, né? Eu acho que isso está vindo muito por conta do streaming. A dramaturgia do streaming percebeu que quanto mais eu humanizo uma personagem, mais identificação, mais verossimilhança eu tenho com o espectador. Então, trabalhar com personagens que não necessariamente precisam ser maus ou bons, mas que
tem erros e acertos, que tem uma diferença muito grande entre ser mal ou bom, errar ou acertar. Isso nos aproxima mais desse universo. Então eu vejo que os homens hoje, principalmente no streaming, nas histórias que estão sendo veiculadas nos streamings, são mais humanos. Eles não estão mais naquele espectro das pontas, né? Eu tenho que ser bom ou eu tenho que ser mal, eu tenho que ser feliz ou eu tenho que ser triste. O que eu vejo agora já não causa mais tanto estranhamento, porque, querendo ou não, não é um tipo de homem que me representa e não é o tipo de atitude que eu acho correta. E ver que os filmes atuais não estarem focando nessas características, nesses estereótipos que são negativos, né? Causam dano, e criando uma imagem de homens mais respeitáveis, mais cuidadosos, que entendem quem está à sua volta e não é o machão de antigamente. Você já cria essa imagem para gerações futuras melhorarem e assim continuar a evolução.